primeira vez em Tirana, capital da Albânia. É uma cidade pequena, cerca de 1.200.000 habitantes, e que é capital do país desde 1913. A cidade em si foi fundada no início do século XVII, mas nunca foi importante a não ser pela localização geográfica. A região onde fica a Albânia tem registro de assentamento de seres humanos desde o Paleolítico, 10.000 anos atrás. E é uma longa história de domínio de vários povos, os romanos, os otomanos, os gregos, os italianos. A arquitetura aqui foi criada por italianos, arquitetos italianos, logo depois da independência da Albânia, em 1913, e em 1920 eles começaram a construir alguns desses edifícios. O nome da praça é Skanderberg e deve-se a este sujeito aqui, sentado com a sua armadura e a sua espada num cavalo. Ele é o herói da independência da Albânia. Em torno da praça estão as principais atrações turísticas de Tirana. Uma delas é essa mesquita. A única forma que eles encontraram de evitar que essa mesquita fosse destruída durante o período em que a Albânia foi dominada pelos comunistas foi declarando patrimônio histórico. O patrimônio histórico era proibido de ser demolido. Nesse prédio ficam a Biblioteca Nacional e o Ballet e Opera House. É interessante notar que a presença comunista aqui deixou nos albaneses uma coisa muito interessante, que é o gosto pela música clássica. Por isso, até hoje, há muitos concertos, muito balé, um legado, pelo menos um, positivo do regime comunista. Esse prédio guarda a história da Albânia. É o Museu de História Nacional. Como você pode ver, o afresco ali na fachada mostra albaneses altivos e orgulhosos na luta pela independência da Albânia. Aqui na praça, o tempo todo, você filma já com a trilha sonora, tem sempre alguém tocando. Agora eu vou visitar um lugar muito especial, a House of Leaves, e contar um pouquinho a história desse lugar para você. É o Museu da Vigilância. O que é que acontece? Durante o regime comunista, havia uma tentativa de controlar totalmente a informação, controlar os cidadãos, manter todo mundo sob vigilância. Então, quando você vai lá dentro, infelizmente a gente não pode filmar com câmera profissional, você pode fotografar com seu celular, mas é impressionante o que você tem lá dentro. Todos os aspectos de como essa vigilância era exercida sobre o cidadão albanês. Então, câmeras fotográficas, objetos de espionagem, muita coisa relacionada à tortura, laboratórios de revelação de fotos, aquela coisa que a gente vê, parece de filme, de escrever com tinta invisível, sim, muita coisa. Então, é um registro histórico, um arquivo histórico muito importante para a história do povo da Albânia, mas também para todos os povos. Eu acho que inclusive para a gente, Brasil, nesse momento. Recomendo muito você visitar e a gente teve sorte, porque hoje a entrada era grátis, não pagamos nada, mas não é todo dia que é assim. Mussolini mandou construir esses bulevares. O bulevar você reconhece muito pela largura da calçada, né? Porque é feito para que as pessoas passeiem. E é então uma marca do regime fascista, porque Mussolini é outro que também tentou dominar a Albânia. Um dos hábitos da população aqui é o passeio. Então se diz que depois do trabalho é muito comum se ver os amigos, as famílias passeando. Nesse sentido, os bulevares são perfeitos. E bem às margens do rio Lana, que é esse estreito rio que corta Tirana, você tem essa pirâmide. É um negócio estranho, né, no meio da cidade,
mas é parte de um esquema que aconteceu no início dos anos 90. O país era governado por apenas um partido e eles queriam construir pirâmides. Muita gente vendeu casa, carro, bens para poder ajudar nesse esquema. Mas logo se percebeu que não era um negócio sustentável. Como manter isso? Em 97, houve um protesto muito forte em relação a esse esquema e isso foi abandonado. Esse sino aqui foi colocado pelas crianças do norte da Albânia como uma lembrança desse período em que o país quase entrou em colapso e é chamado o Sino da Paz. Andando pela cidade, você sempre vai encontrar essas entradas e saídas dos bunkers. Esse sistema subterrâneo foi criado nos anos 70 pelo Partido Comunista. Era a época da Guerra Fria e se falava muito em ataque nuclear. The Block, o bloco. No passado era onde habitavam os líderes do Partido Comunista. Hoje é cheio de bares, restaurantes e a gente vai visitar um deles, o Rádio Bar, que é um dos mais famosos e é onde a noite acontece aqui em Tirana. Cerveja para encerrar e dizer para vocês que é uma cidade que você conhece em poucas horas, depois você pode sair para viajar pelo país como nós vamos fazer, porque vale a pena que o país também é pequeno. Então, saúde, nós nos vemos por aí.